Eis uma floresta desconhecida, sem paralelo na Europa. Picos de cortar a respiração e animais raros. Aves de rapina gigantes encontram o seu último reduto nestas paisagens de sonho. Os habitantes da montanha, pequenos e grandes, vivem num mundo composto por água, rochas e floresta. Durante todo o ano, as cores das estações convidam a uma viagem até ao mundo invulgar da montanha. O lado selvagem dos Pirineus. A Sinfonia das Cores. No sudoeste da Europa, desde o Atlântico até ao Mediterrâneo, os Pirineus estendem-se ao longo de cerca de 400 quilómetros e formam uma barreira natural entre a França e a Península Ibérica. Parece impossível uma região montanhosa ser assim tão diversificada. Desde os cumes suaves junto ao Atlântico, passando pelas elevadas cordilheiras da zona central dos Pirineus até ao Mediterrâneo, a grandiosidade das paisagens rochosas é notável. Trata-se de um mundo cheio de segredos. Uma terra incógnita na Europa de hoje. Com 3.404 metros de altitude, o Aneto é o pico mais alto dos Pirineus. Domina uma cordilheira que surgiu na mesma altura que os Alpes, há cerca de 80 milhões de anos. É o habitat do extremamente raro quebra-ossos. Manolo Graça e Juan Palacete converteram o seu passatempo num trabalho a tempo inteiro. Trabalham para o Parque Nacional de Ordesa, em Espanha, localizado na zona central dos Pirineus. Para eles, a conservação do quebra-ossos tornou-se uma missão de vida. Em todas as zonas montanhosas do centro e sul da Europa, os quebra-ossos gigantes foram perseguidos durante muito tempo com espingardas, veneno e armadilhas. O resultado foi um extermínio quase completo, sendo que só aqui nos Pirineus é que uma pequena população conseguiu sobreviver até hoje. Os quebra-ossos são extraordinários em vários aspectos, e não só para os conservacionistas. Com uma envergadura de asa que pode chegar até aos 2,90 metros, pertencem às maiores aves de rapina da Europa e às mais poderosas aves voadoras do mundo. O seu período de incubação é também dos mais longos no mundo da ornitologia. Desde o início da construção do ninho no outono até as jovens aves levantarem voo, passam 10 meses. Aqui, bem escondidos nos maciços rochosos dos Pirineus, vivem 140 casais de quebra-ossos. Mas são poucos os que se deixam observar como estes dois. Há 4 anos que Manolo e Juan descobriram um ninho e desde então acompanham a criação de todas as ninhadas. Os quebra-ossos são quase sempre monogâmicos e todos os anos utilizam o mesmo ninho. Os quebra-ossos adultos não se destacam apenas devido à sua marcante plumagem vermelha. São sobretudo as penas da barba semelhantes à seda que têm no bico que os tornam inconfundíveis. O Parque Nacional de Ordesa, em Espanha, faz parte das paisagens mais espetaculares dos Pirineus. Os seus desfiladeiros selvagens fazem lembrar o Grand Canyon, na América. Em 1918, o rei de Espanha declarou-o área protegida e 80 anos mais tarde foi considerado Património Cultural da Humanidade pela Unesco. As medidas de proteção chegaram demasiado tarde para as cabras monteses. Elas deixaram de existir nos Pirineus há já 20 anos, sobretudo devido à caça.
As populações intactas, como esta, continuam a existir só na zona centro de Espanha e nas montanhas que precedem os Pirineus. Mas isso deverá ser alterado. Os conservacionistas ambicionam fazê-las voltar às zonas altas. Fez-se uma investigação pormenorizada em termos de comportamento e das necessidades de espaço das cabras montesas. As hipóteses apresentam-se boas para a transferência de alguns animais. Estes senhores dos rochedos e das pedras dão a impressão de serem imunes a tudo. Sobretudo na altura da procriação, os machos não receiam quaisquer obstáculos, tendo apenas uma coisa em mente: fêmeas disponíveis para acasalar. Fora da época de acasalamento, os grupos de fêmeas formam uma parceria de conveniência com as suas crias. E enquanto isso, os machos mais velhos vagueiam juntos pelas montanhas. Mas agora, no outono, é tudo muito diferente. Quando se trata de perseguir as fêmeas, não há rochedos demasiado íngremes, nem picos inalcançáveis. Os machos mais bem-sucedidos já transmitiram os seus genes a muitas fêmeas e garantem assim a continuidade da espécie. Quando o ritual de acasalamento chega à sua fase mais acesa, os machos dominantes tentam impressionar as fêmeas, fazendo estalidos com a língua e estendendo o pescoço. Precisam de muita resistência, porque as fêmeas preferem machos fortes, em boa forma física. Estes dois não se conseguem conter. Num duelo, estes dois machos mais velhos querem deixar bem claro de uma vez por todas qual deles é o mais forte. O projeto de repovoamento irá estender-se por muitos anos. Para isso, também devem ser estabelecidas novas áreas de proteção a que nem os turistas nem os caçadores tenham acesso. Ainda não se sabe ao certo quantos animais serão transferidos, mas há uma coisa que os conservacionistas querem evitar: que no nosso tempo e na Europa se assista à extinção de uma espécie animal. O destino da cabra montês não se deve repetir. Se as pessoas o compreenderem, também os raros quebra-ossos sairão beneficiados. A partir dos 2.900 metros de altitude do pico francês Pic du Midi, na principal cordilheira dos Pirineus, a paisagem é grandiosa e chega até bem longe nos Alpes espanhóis. Acima da linha de árvores, é possível observar uma espécie animal que é conhecida nos Alpes e que tem lá os seus antecessores. Nos Pirineus, as marmotas são habitantes recentes. Em 1948, esta espécie de roedores foi apanhada nos Alpes por um caçador francês que a trouxe para aqui como presa adicional para a águia real. Desde o início que as marmotas se sentiram em casa nos Pirineus, criando colónia atrás de colónia, e depressa se dispersaram pelas montanhas mais altas. Estes gritos repetidos são um sinal de alarme. Sente-se no ar uma vibração intensa. Pode ser uma águia real. Mas afinal é apenas um quebra-ossos que não é perigoso para os roedores, uma vez que as presas vivas não lhe interessam. As marmotas adultas reconheceram rapidamente a diferença e regressam à procura de alimento. Elas têm pela frente 7 meses de hibernação e, sem uma espessa reserva de gordura, não conseguiriam sobreviver à estação do frio. Com a aproximação dos primeiros dias frios de outono, a neblina cobre os Pirineus, enfeitiçando o mundo das montanhas, envolvendo-o num véu de misticismo.
É especialmente nas pastagens alpinas mais altas dos Pirineus Ocidentais que durante todo o ano encontramos cavalos que vivem aqui de forma selvagem, avançando livremente através das montanhas. Os potoques são póneis grandes e robustos, que não sentem a diferença entre o calor do verão e o frio gélido dos meses de inverno. Antigamente eram criados na região montanhosa, uma vez que as pessoas mais pobres apreciavam a sua carne. Os contrabandistas aproveitavam a sua passada segura pelos caminhos secretos entre a Espanha e a França, porque os potoques eram especialistas a atravessar zonas íngremes e estreitas. Apesar de serem considerados dóceis, os impressionantes póneis só muito dificilmente se deixam apanhar. Para que o seu dono os possa pelo menos voltar a encontrar nas montanhas, tanto as fêmeas como os machos têm de usar um chocalho. O mundo remoto do maciço do Monte Perdido, em Espanha, nunca foi fortemente habitado. Locais como Torla, na entrada do Parque Nacional de Ordesa, constituem um ponto de partida ideal para caminhadas inesquecíveis, sendo que no outono a observação de quebra-ossos é garantida. Quer seja no vertiginoso desfiladeiro de Arisclo, em Espanha, quer nas cascatas do Val de Gerré, em França, quem caminhar pelos Pirineus está a viver a natureza no que tem de mais belo: o ar e a água, elementos da vida na sua forma mais pura. Ao contrário do que acontece com outros riachos nos Pirineus, o Gerré leva muita água e oferece com as suas cascatas um espetáculo natural de rara beleza. Aqui os melros d'água sentem-se em casa. Atualmente, o mundo montanhoso do quebra-ossos é também o último refúgio de um outro animal tímido e raro. No caso desta espécie, as opiniões divergem como em nenhuma outra. O urso pardo está à beira da extinção nos Pirineus. Ainda há 50 anos, viviam cerca de 70 ursos nas zonas mais recônditas da montanha. Atualmente são talvez uns 10. Embora a caça ao maior predador europeu seja estritamente proibida aqui desde 1972, até há muito pouco tempo existiam disparos ilegais de caçadores incorrigíveis, tanto em França como em Espanha. Como noutro lado qualquer, são os medos primitivos dos seres humanos que tornam tão difícil a coexistência com os ursos, porque, em boa verdade, nos Pirineus, existe espaço suficiente para todos. No entanto, muitas pessoas não têm informação e tolerância suficientes para suportar um concorrente na questão da alimentação. Os ursos pardos estão atualmente em vias de extinção em muitos pontos da Europa Ocidental. Mas ao contrário do que acontece com os grandes predadores, os quebra-ossos têm uma vida quase paradisíaca nos Pirineus. Não há qualquer outro sítio onde os possamos observar com tanta frequência como aqui, quando cruzam o céu sem um único bater de asa, como se não tivessem peso. Os abutres não são predadores ativos. Não capturam animais. São necrófagos e funcionam como polícias de segurança da natureza. Eles controlam diariamente os diferentes cantos da montanha, os vales, os prados alpinos. E fazem-no de tal forma que nenhum animal morto fica por destruir.
E há muito para encontrar, porque os Pirineus albergam mais animais domésticos do que qualquer outra paisagem montanhosa da Europa. São sobretudo as ovelhas, que desde tempos imemoriais vêm pastar aqui nos meses de verão. Logo que a seca se instala durante o verão, os pastores percorrem muitos quilómetros com os seus animais, indo desde a zona central de Espanha até à zona alta dos Pirineus a norte. Na transumância ou deslocamento sazonal de rebanhos e pessoas, são centenas de milhares os animais que durante meses se mudam para o mundo montanhoso, rico em alimento. As vacas que pastam nos prados alpinos são de uma raça típica das montanhas. Vieram sobretudo da zona dos Alpes e já se fixaram aqui há muito tempo. Estas Aubrac adequam-se especialmente à dureza do clima da montanha e produzem um leite rico e saboroso, muito apreciado na confecção de queijo em toda a região dos Pirineus. Quer sejam lagos glaciares naturais ou reservatórios construídos recentemente, não há qualquer outra cordilheira na Europa com tantas zonas úmidas num só espaço como os Pirineus. Nos sítios onde se conseguem formar aluviões, é possível encontrar os primeiros visitantes logo ao nascer do sol. As zonas pantanosas, ricas em alimento, constituem um ponto mágico de atração para a garça real. Com cuidado, estes predadores emplumados avançam através da vegetação aquática. A captura de presas requer alguma paciência. Os pequenos peixes são abundantes, mas conseguem esconder-se facilmente e, por isso, uma caçada pode demorar horas. Quem descobre os Pirineus a pé, sente a força e a paz que as montanhas transmitem. Aqui não existe tráfego intempestivo, nem multidões que perturbem o local com ruído e cheiros. Nunca aqui viveram muitas pessoas. Neste mundo inóspito, era praticamente impossível praticar a agricultura e a pecuária. A vida sempre foi difícil para os habitantes desta região. No lado espanhol dos Pirineus, nos bons tempos, era frequente surgirem pequenas aldeias que, passado pouco tempo, eram abandonadas. Um exemplo particular é o Pueblo de los Gatos, a aldeia dos gatos. Aqui todos têm nome: Murli, Pablo, Pedro, Sofia, Carla e assim por diante. Vivem com os pardais nas casas e jardins que os seus antigos donos tiveram de abandonar involuntariamente há muito tempo. Durante a Guerra Civil Espanhola, travaram-se aqui duras batalhas. As tropas republicanas entrincheiraram-se nesta área e perderam contra os atacantes fascistas do general Franco. Os habitantes fugiram e a maioria nunca mais voltou. Só os gatos permaneceram. Em Pueblo de los Gatos, há um casal de idosos com 90 anos a viver com os gatos. Nenhum deles quis falar para as câmaras. José e Maria acham que já não são suficientemente bonitos para aparecerem na televisão. Um dos lugares preferidos dos gatos
é a Ponta da Pedra da Chaminé. Um sítio fantástico para cuidarem da pelagem. Desde há muito tempo é esta parte que se diz, nesta zona, que isso dá sorte e protege contra as bruxas más. Pelo menos no caso de José e Maria, tem funcionado. Todos os anos, de agosto a novembro, é possível observar nos Pirineus um fenómeno muito especial. Nessa altura, há aves migradoras que atravessam as montanhas, seguindo rotas sempre iguais, à procura do acesso mais fácil rumo ao sul. A passagem por Linduz e Irati tem um significado muito particular. É no sítio onde as montanhas são mais baixas que é possível observar melhor as aves migradoras. No início da época da migração, vêm para aqui muitos ornitólogos de toda a França e encantam-se a observar as aves, mesmo quando são muito pequenas. Quer se trate de pombos turcases, que por aqui passam às centenas de milhares, ou bandos de grãos comuns, todas as aves são contadas. Só grãos comuns são 30.000 que todos os outonos atravessam os vales entre Linduz e Irati, procurando a passagem mais fácil sobre as montanhas. As aves fazem bem em abandonar rapidamente esta passagem perigosa. Há centenas de caçadores à espreita nas encostas. A caça aos tordos e pombos é legal, mesmo que os defensores das aves lamentem cada tiro que é disparado. Também os milhafres reais vindos da Alemanha seguem por aqui para passar o inverno em Espanha. Através dos dados dos cientistas, é possível avaliar de forma exata quais as espécies de aves que aumentaram ou diminuíram o número com o passar dos anos. É uma contribuição importante para a conservação internacional das aves. Os milhafres reais migram durante o dia. Ao pôr do sol, estas aves de rapina procuram um local para dormir. Para os contadores de aves, o dia só termina quando já não se avista realmente nenhum dos viajantes. O seu trabalho é fascinante e nunca têm pressa de voltar para as cabanas. E além do mais, todos esperam até ao fim pelo grande clímax, a migração dos grãos comuns. As majestosas aves têm as suas ninhadas no centro e norte da Europa. Agora viajam em grandes bandos para o centro de Espanha para lá passarem o inverno. Os grãos comuns viajam tanto de dia como de noite. Avançam especialmente bem quando apanham o vento pela retaguarda. Os seus chamamentos fazem eco pelas montanhas ao longo de vários quilómetros. É uma experiência inesquecível para quem observa estas aves. Em meados de outubro, as florestas dos Pirineus transformam-se num mar de cores espetacular. No espaço de poucos dias, as folhas das árvores passam de um verde uniforme para tons de vermelho, amarelo e cor de laranja. Quem se atrever a passar aqui um verão, nunca mais se esquecerá dos Pirineus. É uma festa para os sentidos. Com as luminosas cores do outono, começa também a época alta do quebra-ossos.
é vê-lo deslizar como se fosse ultraleve. O seu território tem várias centenas de quilómetros quadrados e passa agora diariamente muitas horas a voar sobre as montanhas, à procura de alimento, mas também atento ao melhor local para fazer o ninho. Desde sempre que as cores das montanhas também atraem artistas aos Pirineus. O pintor José António Yanis imortaliza em tela os vales e cumes mais bonitos. Já registou com o pincel centenas de impressões da paisagem. António procura frequentemente inspiração nos Pirineus. Adora as montanhas onde vivem os quebra-ossos. Para ele, esta paisagem é o expoente máximo da natureza inalterada. Todos os anos, no início de outubro, a natureza oferece um espetáculo de veras grandioso. O período de acasalamento do veado vermelho. O seu chamamento ecoa ao longo de quilómetros, através das florestas e desfiladeiros dos Pirineus. Através deste som, os machos assinalam a sua disponibilidade para o acasalamento e procuram afastar os rivais. Aqueles que não se deixam assustar por isso são desafiados para um duelo. Durante quase todo o ano, as fêmeas vivem com as suas crias, longe dos machos. Agora, durante o período de acasalamento, é tudo diferente. Os veados mais fortes tentam conquistar o seu harém através da luta. Os veados têm um olfato extremamente apurado. É frequente o macho dominante marcar o seu território com urina. A fragrância sexual que ela contém avisa os rivais para se afastarem, pois ali é ele o mais forte. Os rivais marcham um ao lado do outro com uma passada firme e muito direitos. Os opositores procuram assim avaliar-se mutuamente. Valerá a pena lutar ou será que o outro é demasiado forte? Os jovens machos não têm qualquer hipótese contra o macho dominante. O poderoso macho conquistou as suas fêmeas e não está disposto a abdicar de nenhuma delas sem dar luta. No início do outono, os veados da montanha chegam a atingir um peso de 100 quilos e estão na sua melhor forma. Durante o período de acasalamento, ficam com muito pouco tempo livre para comer, uma vez que passam o dia todo a manter as fêmeas juntas. Frequentemente é preciso voltar a trazer para o harém fêmeas rebeldes. E isso faz-los gastar muita energia. Os veados pagam os dias de acasalamento com uma perda de 25% do seu peso. Sorrateiramente, quase sem ser notado,
houve um urso fêmea que se aproximou, atravessando no seu passeio de montanha o território do veado vermelho. Para os veados adultos, não representa qualquer perigo, uma vez que só ataca animais feridos, carcaças ou crias. Além disso, os cientistas espanhóis e franceses descobriram que nos Pirineus os grandes predadores são sobretudo herbívoros, que se alimentam especialmente de frutos doces. Mas os veados não confiam. Afinal, um urso é sempre um urso. E manter uma certa distância continua a ser o melhor seguro de vida por aqui. Esta pode muito bem ser uma das 4 fêmeas que foram apanhadas na Eslovénia para fortalecer a pequena população de ursos dos Pirineus. As recém-chegadas não só se adaptaram bem ao seu novo lar francês, como já foram até avistadas em Espanha. O urso fêmea aproveita os últimos dias agradáveis de outono para comer, até estar saciado. Pouco antes da queda da primeira neve, irá retirar-se para uma toca nas montanhas e hibernará durante os meses frios do inverno. Para os ornitólogos Juan Palacete e Manolo Graça, o final de outubro significa o começo dos momentos de maior euforia do outono. Todos os dias saem para observar os abutres no Parque Nacional de Ordesa. Tudo parece correr às mil maravilhas. Conseguem observar os seus protegidos quase todos os dias, nas proximidades do castelo, no Rochedo. Para os quebra-ossos, começa agora a época de acasalamento. É claro que a observação é sempre feita a partir de uma distância segura. Manolo e Juan não querem incomodar as aves de rapina. O casal de quebra-ossos estabelece os seus laços conjugais. Os parceiros pretendem passar também o próximo ano juntos e esperam ter descendência. É a primeira vez que este casal se reproduz e ainda é tudo muito experimental. Só pouco antes de serem postos é que os ovos são fecundados. A plumagem de acasalamento deve cair. A cor vermelha indica que tomou um banho de lama rica em óxido de ferro. Aquele que apresentar um ar mais luminoso terá mais hipóteses de encontrar o parceiro perfeito. No outono, os ventos quentes mostram um espetáculo inolvidável no céu. Parecem ovnis, mas são nuvens estacionárias cujas correntes de ar são especialmente temidas pelos pilotos. Quem cai aqui dentro é sugado inexoravelmente para cima, como se estivesse num elevador. Com a chegada das primeiras tempestades do outono, o mundo montanhoso dos Pirineus torna-se imediatamente desconfortável. Os póneis Potok são viajantes duros e desafiam as condições mais adversas. Mas, pelo cair das primeiras folhas, não são eles os únicos a sentir que o inverno está mesmo à porta. E nessa altura, as tempestades podem durar vários dias. Quando as depressões vindas do Atlântico permanecem sobre os cumes, este mundo assemelha-se a uma lavandaria. A maioria das nuvens faz a sua descarga do lado norte dos Pirineus. No entanto, as gotas que conseguem chegar ao lado espanhol são todas muito bem-vindas. O verão deixa aquela zona muito seca e a chuva do outono é uma verdadeira bênção. A previsão meteorológica? Bom, quem conhece as montanhas está sempre preparado para tudo. De um momento para o outro, a temperatura pode diminuir abruptamente. Podem surgir tempestades e mesmo durante o verão,
pode nevar de forma intensa. No entanto, mesmo quando o céu ainda parece muito cinzento, é frequente que depois da chuva o sol comece a brilhar. Por uma última vez, o outono mostra o seu lado mais bonito. Com a chegada do outono, começa um tempo especial para muitos espanhóis, já que nos Pirineus crescem cogumelos em abundância. É claro que os especialistas os conhecem bem, mas também é bom que as outras pessoas sigam os seus conselhos. Todos os anos, no terceiro fim de semana de outubro, é possível ver uma exposição de cogumelos no mercado de Ainsa. Todos os cogumelos da região são aqui exibidos, desde as trufas mais pequenas até aos Calvatia gigantea, com o tamanho de uma bola de futebol. A exposição é organizada pela Liga para a Proteção dos Cogumelos dos Pirineus. Os especialistas pretendem indicar espécies raras e os cogumelos que não devem ser apanhados. Todos os anos, inúmeras famílias de apanhadores de cogumelos vão parar ao hospital porque alguma espécie venenosa acabou por estragar um alegado banquete. A partir do início de novembro, o inverno instala-se lentamente nas montanhas dos quebra-ossos. Acima dos 2000 metros de altitude, cai a primeira neve e nos cumes já faz um frio de rachar. Quebra-ossos em voo. É raro conseguirmos observá-los em exibições de tanta beleza. Com uma envergadura de asa de quase 3 metros, planam sem um único bater de asa, como se fossem penas ao vento. O voo não poderia ser mais perfeito. Precisam diariamente de uns bons 300 gramas de alimento, mas que são difíceis de encontrar. No entanto, desde que a paisagem não esteja coberta de neve, também encontram pequenas ossadas para se saciarem. Num voo baixo, o quebra-ossos controla com um olhar penetrante os cumes e os cantos dos rochedos, os vales e os desfiladeiros à procura de carcaças. Quando, de repente, as nuvens escurecem o céu e as tempestades rugem por cima dos cumes, o ambiente torna-se quase apocalíptico. No espaço de poucas horas, a temperatura diminui até aos 0 graus Celsius. Mesmo nos vales, é impossível deter o vento. Ao longo de 4 meses, serão a neve e o gelo a determinar a vida nas montanhas. O inverno irá enfeitiçar os Pirineus, mas também exigirá o seu tributo. No caso dos quebra-ossos, acontece algo muito especial. Desde há alguns dias que um segundo macho visita o casal que está a nidificar. Embora os quebra-ossos sejam monogâmicos, muitas vezes é possível observar estes trios. As fêmeas podem assim escolher o macho mais forte para com ele gerar descendência. Mas também acasalam frequentemente com o outro, para o motivarem a ajudar a ninhada que aí vem. Trata-se de um requintado método para assegurar a sobrevivência das valiosas crias. Nos últimos anos,
assistiu-se a uma outra surpresa nos Pirineus: o regresso dos lobos. Durante muito tempo foram odiados por aqui e no último século foram inexoravelmente perseguidos até à extinção por caçadores e pastores. Secretamente e em silêncio, acontece algo decisivo muito longe daqui. Alguns lobos começaram a migrar. Vieram do seu território nos Alpes Marítimos, na fronteira franco-italiana. Percorreram o sul de França, atravessaram o rio Ródano e continuam a correr até chegar aos Pirineus. Atualmente há 5 alcateias a viver neste mundo remoto e lentamente voltam a conquistar o seu antigo território. A posição das pessoas divide-se relativamente a esta questão. No lado francês dos Pirineus, os lobos são bem-vindos, ao passo que em Espanha são encarados com suspeição. O medo de um ataque de lobos é demasiado grande e os pastores temem pelos seus animais. Com efeito, durante os meses de verão, os lobos capturam muitas vezes ovelhas, que existem aqui às centenas de milhares nas montanhas. Mas os pastores são indemnizados sem quaisquer burocracias, pelo que na verdade não sofrem muito com as poucas baixas. Agora, no inverno, não existem por aqui animais de pastagem. E a caça torna-se uma luta de sobrevivência para os lobos, causando vítimas, inclusive entre eles. No Vale dos Quebra-Ossos, o trio voltou a separar-se. Algo não agradou ao novo parceiro. Os membros do antigo casal construíram o seu ninho gigante numa escarpa remota e incubam um ovo alternadamente. Agora, quando a maioria das aves prefere passar o inverno no Solarengo Sul, surge lentamente uma nova vida na população dos quebra-ossos. Passarão 2 meses até à eclosão da cria, isto se tudo correr bem. Quando, no meio do gelo e da neve, o inverno tiver enfeitiçado os Pirineus com todo o seu esplendor.